Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Há um século, Kropotkin, entre reforma e utopia. Esse artigo ele foi postado aqui na revista A Ideia, no dia 8 de fevereiro de 2021. Então, sem mais delongas, começar a leitura aqui desse artigo. Neste dia 8 de fevereiro, mas em 1921, em Moscou, falecia Piotr Alexeyevich Kropotkin, de 78 anos. De origem nobre, depois militar, geógrafo, opositor ao czarismo e defensor da liberdade, que, exilado no Ocidente, se tornou numa das principais figuras do pensamento e do movimento anarquista do seu tempo. Retornemos agora à trajetória pessoal de Piotr Kropotkin. Em 1912, passa o seu 70º aniversário, que é festejado tanto por científicos como pelos seus companheiros libertários. Depois um facto que Kropotkin entra na última fase da sua vida, embora Malatesta continue louvando a sua jovialidade. No verão de 1917, Kropotkin está de novo na Rússia, graças à Revolução. Não nos interessa agora o papel político que ele aí desempenha. Limitemo-nos a recordar que o seu empenhamento é muito limitado, tanto por razões óbvias da sua idade, como também pelas susceptibilidades, ainda tão frescas da sua posição na guerra, e finalmente pela conflitualidade interna do próprio movimento anarquista na Rússia, como atrás assinalamos. A posição de Kropotkin parece ser de relativo distanciamento, inclusive de crítica, perante a viragem autoritária que os bolchevistas iam imprimir na evolução. Mas dentro de uma atitude geral de simpatia pelo derrubamento desse travão histórico que era o czarismo, e de carinho e interesse pontual pelas experiências particulares que lhe merecessem a atenção em virtude da iniciativa e experiência dos diretamente interessados. Nestes casos, não faltavam os seus conselhos e as suas incitações, como mostra sua conhecida mensagem aos cooperativistas de Dimitrov, seus vizinhos. Tal atitude demonstra, pois, uma certa sagueza, que é capaz de distinguir o fundamental do acessório, a distância que vai das práticas relacionais diretas à ação política, à consciência, enfim, das suas possibilidades, e do anarquismo numa tempestade onde muitos ventos sopravam. Por outro lado, cremos dever chamar a atenção para quais os centros de interesse intelectual que teriam mobilizado nesses últimos anos. Ora, tirando a atualidade política e as discussões provocadas no seio do movimento pela guerra, podemos pensar que terão sido as questões morais o aparecimento e evolução das ideias morais, a necessidade de elaboração de uma nova ética para o futuro, aquelas que o terão de facto ocupado nos últimos anos de sua vida. Depois de A Ciência Moderna e a Anarquia, é naquilo que virá a ser a sua inacabada Ética, publicada já postumamente, que Kropotkin trabalha durante uma década, ainda e sempre de forma metódica e sistematicamente organizada, isto é, científica. Esta trajetória é preciso agregá-la a que anteriormente descreveremos. Da revolta do delineamento do modelo construtivo dos seus anos 40, à análise científica das possibilidades alternativas do anarquismo nos seus anos 50, dos seus 50 anos. A fundamentação histórica das condições revolucionárias da mudança nos seus 60 anos, para chegar finalmente à maturação dos princípios morais da nova sociedade, aos 70 anos. E isto é bom sublinhá-lo, sempre em homem da ciência, inclusive quando se interroga sobre os valores e as ideias, quando o discurso se torna mais filosófico. Trajetória sem dúvida significativa, até porque nela se não vislumbram fracturas ou revisões dilacerantes, apesar da sensibilidade de algumas questões. E que esta última fase seja marcada pelas características que apontamos não pode deixar de nos levar a fazer um paralelo com outra figura brilhante do anarquismo, mais moderna e, sem dúvida, sem a auréola pessoal de Kropotkin, e sobretudo sem um papel comparável no movimento do seu tempo. Referimos-nos a Gaston Leval. Também Leval foi um rebelde. Também foi possuído por uma nova vontade de interrogação científica, de estudo da viabilidade de uma sociedade e de uma economia libertárias. Também ele assistiu a uma revolução e se distanciando da ação política para se dedicar àquilo que poderiam ser as suas experiências construtivas mais válidas para o futuro. Passou anos refletindo sobre esse material e aprofundando seu significado. E finalmente, também ele, na derradeira fase da sua vida, se preocupou dos aspectos morais, sem os quais qualquer doutrina, mesmo socialista e libertária, só poderia ser uma nova fonte de malefício e de infelicidade, sintetizando as preocupações do seu humanismo libertário.
assente em sólidas bases econômicas e sociológicas. Ele pôde afirmar que se trata certamente de instaurar a igualdade econômica, mas trata-se também de levar a nossa espécie a uma maior felicidade e dignidade, graças a uma ética que permitirá reconstruir a sociedade, para o homem e pelo homem. O combate que travamos é, portanto, simultaneamente de caráter moral, intelectual e materialmente construtivo. Ele visa tanto o imediato como o futuro longínquo. No Carrières de l'Humanisme Libertaire, de 1963 a 1976. Gaston Leval e Kropotkin são, antes de mais, dois anarquistas constitutivos. E é por isso que neles não há mitificação do problema da revolução social. Não tem sentido nas suas concepções ser revolucionário, no sentido insurreccional, ou ser reformista, no sentido anti-revolucionário. Se em certas épocas históricas o processo revolucionário se tornou uma necessidade inelutável, pois bem, há que procurar que o sentido libertário sobreleve as tendências autoritárias, que com a justificação da defesa da revolução, se liquidam o entusiasmo e a iniciativa populares. Assim, a Revolução Russa chamou Kropotkin, apesar da sua idade, e a espanhola, Leval. Mas uma e outra foram, em suas vidas, duas curtas conjunturas cuja supressão em nada teriam retirado sentido às suas obras. Porque o essencial é o processo libertador, que pode conhecer essa, mas também outras, distintas conjunturas particulares. Kropotkin é, como Gaston Leval, e na melhor acepção do termo, um reformador. O nosso tempo atual é, como já vimos, um tempo que remeteu na ordem do dia à função da utopia. Será o mesmo com a reforma? Paul Goodman acreditava que sim. New Reformation procura justificar essa convicção. Não é, pois, por acaso que ele afirma sentir-se próximo de Kropotkin. Abre aspas. Devemos nos esforçar por instaurar condições fraternais a partir de hoje, integrando progressivamente na sociedade livre que vamos fundando um número cada vez maior de funções sociais. Fecha aspas. Em Down the Line, de 1962. Escreve seu biógrafo, Bernard Vicente. Se é legítimo contestar um sistema que apenas é obra de alguns, é também, pois, legítimo preservar a sociedade, que repousa na sequência dos séculos, e é simultaneamente obra de todos e a sua herança comum. Eu não estou disposto a corrigir a natureza humana, escreve Goodman, mesmo sobre as minhas próprias pretensões, nem tampouco fazer uma cruz sobre a cultura do mundo ocidental. O que é o mesmo que dizer, em termos políticos concretos, que existe no homem primitivo, na cidadão de Atenas, no ideal da cavalaria e da honra medievais, na aristocracia monárquica e na burguesia moderna, tanto quanto no proletariado contemporâneo, valores fundamentais constitutivos do homem, que seria aberrante e até criminoso tirar para a noite da história. De onde se segue que, nesta óptica, nenhuma transformação da realidade social deverá jamais revestir-se, no sentido literal da palavra, de um caráter totalitário, porque se nem tudo é para conservar, também nem tudo é para modificar. No Paul Goodman et la Reconquête du Présent, de 1976. Outro neocropotkiano, este felizmente vivo, é o inglês Colin Ward. O capítulo conclusivo do seu belo Anarchy in Action faz uma convincente síntese das suas preocupações, e também nele Kropotkin aparece frequentemente citado, ou em epígrafe. Despida já das roupagens revolucionistas do mestre russo, a sua abordagem é naturalmente devedora de qualquer coisa. O prevalecer de uma solução libertária ou autoritária não é o resultado de um choque definitivo, de proporções cósmicas, mas é mais determinado por uma série de assaltos consecutivos, a maior parte dos quais sem vencedor nem vencido, que sucederam e continuam a verificar-se no decurso da história dos homens. Toda a sociedade humana, se excluem as mais autoritárias das utopias e das contra-utopias, é uma sociedade pluralista, com vastas áreas que não estão em conformidade com os valores oficialmente impostos, os proclamados. A questão de fundo, por consequência, não é de estabelecer se a anarquia é ou não possível, mas antes, se é possível alargar o campo de ação e a influência dos métodos libertários, até o ponto em que estes se tornem os critérios normais com os quais os seres humanos organizem sua convivência. Em Anarchy in Action, de 1973. São estes dois autores que poderemos considerar representativos do neo-anarquismo de hoje. Não que estas posições sejam dominantes no seio dos movimentos anarquistas, longe disso, mas pode facilmente constatar-se que nelas estão na base das essências libertárias das movimentações juvenis, feministas, ecológicas e outras que exprimem a oposição e as alternativas das sociedades pós-industriais.
Neles, como em Kropotkin, embora naturalmente de maneira diferente, estão presentes a utopia e o desejo reformador. De facto, nas nossas sociedades, reforma e utopia são duas formas essenciais de apreensão da realidade e de intervenção social, as quais simultaneamente recusam as clivagens ideológicas, puramente formais, de que a alternativa entre reformismo e revolução, como alto nível entre violência e não violência, é um excelente exemplo. Há ainda uma leitura actual de Kropotkin. Então é isso. Se no caso for um extrato de caducidade e modernidade de Kropotkin, entre Reforma e Utopia, do João Freire. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo, falando sobre a vida do Kropotkin, sua obra, autores que ainda seguem a mesma linha do Kropotkin da atualidade. E até mais.